E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar a explorar o mais variado dos tecidos que nós temos no nosso organismo. Eu estou falando dele, o tecido conjuntivo. Nós não conseguiremos falar tudo sobre o tecido conjuntivo num vídeo, afinal de contas existem várias especificações, então hoje falaremos sobre as suas características gerais para a gente poder conceituar esse tecido, beleza? Mas antes da gente começar o nosso ritual, muito mais que padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente está falando de um tecido que é originado na mesoderme. Lembram? São 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, e esse do meio, aquele que está na região mediana, é quem gera o tecido conjuntivo. O que faz muito sentido por ele ser um tecido considerado como um tecido de preenchimento. Estar no meio até que tem lógica. O tecido conjuntivo tem uma diferença fundamental do tecido epitelial, que foi o que nós vimos até o momento. O tecido epitelial tinha células justapostas com pouquíssima matriz extracelular. Aqui no caso não. A matriz extracelular é bastante volumosa e ela é formada por fibras proteicas e também pela substância amorfa fundamental. Quando a gente tem o tecido conjuntivo preenchendo lacunas, a gente tem ele atuando em muitas funções. Uma delas a gente já conhece, que é a função de nutrição. Quando nós falamos do tecido epitelial, mais uma vez a gente volta a esse conceito, nós dissemos que o tecido epitelial não tinha nenhum tipo de capilarização, afinal de contas ele era muito delgado, não dava para se capilarizar, e quem ficava responsável pela sua nutrição era o tecido conjuntivo. Mas não é só essa função do tecido conjuntivo, ele também está associado à proteção do organismo. Eu não falo só de uma proteção mecânica contra atrito, contra choque, eu estou falando também de uma proteção contra baixas temperaturas. Ele ajuda no controle térmico do organismo, ele também está associado à sustentação, não só do organismo em si, a gente vai ver isso quando falarmos das especificidades, mas também de órgãos de outras estruturas. Então ele é um tecido bastante importante para que a gente tenha aí toda a morfologia do nosso organismo. Além disso, uma característica que é bastante fundamental para que ele execute essas funções é o fato dele estar sempre entre 2 tecidos. Ele nunca é um polo, como a gente viu no caso do tecido epitelial. Bem, uma coisa importante a tratar no tecido conjuntivo é a substância amorfa fundamental. Essa substância ela tem na sua composição principalmente glicosaminoglicanos, que são polissacarídeos, e também glicoproteínas. E esses compostos que fazem parte da matriz extracelular, que fazem parte da substância amorfa fundamental, eles se ligam a proteínas específicas da membrana plasmática das células, uma proteína conhecida como integrina. E quando isso acontece, nós temos então essas redes fibrosas que vão dar sustentação para o tecido, que vão conferir a ele uma certa rigidez. E isso é fundamental também para que o tecido conjuntivo execute as suas funções. Quanto a essas fibras, quanto a essa rede fibrosa, nós temos basicamente 3 tipos dela. O primeiro tipo são as fibras colágenas. Obviamente, se eu falo de fibras colágenas, eu estou falando de fibras que são formadas por colágeno. Essas fibras elas vão atribuir ao tecido uma certa resistência. Depois eu tenho as fibras elásticas. O nome já diz muito sobre essa fibra, ela é bastante flexível. E quem forma as fibras elásticas é uma proteína conhecida como elastina, o que é bastante convencional
vamos ser sinceros. Um terceiro tipo de fibra são as fibras reticulares. A base delas também é o colágeno, a sua principal proteína é o colágeno. Mas diferente das fibras colágenas, aqui nós temos o colágeno associado a outras glicoproteínas. E essa rigidez que o colágeno com as glicoproteínas acaba conferindo a esse tecido faz com que ele seja ideal para a sustentação de órgãos e estruturas no nosso organismo. E uma coisa que é importante a gente dizer, a gente fazer um paralelo, é que a gente vai ter diferenciação de tecido conjuntivo muito baseado também na diferenciação entre as porcentagens dessas fibras que estão presentes neles. A gente falava isso no citoesqueleto, porque nós tínhamos 3 tipos de fibra proteica que formavam o citoesqueleto, e dependendo de como estavam organizadas essas proporções, a gente tinha células executando determinadas funções. Uma delas era, inclusive, o processo da fagocitose, o processo da formação dos pseudópodes. Aqui não vai ser diferente. De acordo com a quantidade dessas fibras em relação às outras, né, a porcentagem de cada uma, eu vou ter aí características específicas do tecido que vão atuar nas suas funções e por aí vai. E, por falar em quantidade de fibras, ela é determinante para que nós tenhamos a primeira grande classificação do tecido conjuntivo. Eu estou falando do tecido conjuntivo frouxo e do tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo frouxo é mais flexível, mais maleável. Ele também é mais vascularizado e, por esse motivo, é muito bom estar associado a tecidos que ele precisa nutrir. Um deles, que a gente já conhece o exemplo, é o tecido epitelial. Quando a gente observa a quantidade de substância morfa fundamental com a quantidade de células do tecido conjuntivo frouxo, a gente vai perceber um equilíbrio. Meio que 50% do volume é formado por células e 50% do volume é formado por substância amorfa fundamental. O que não acontece no caso do tecido conjuntivo denso. Ele é mais rígido, ele é menos flexível e, por esse motivo, ele está mais associado à sustentação de estruturas corporais que necessitam de uma proteçãozinha um pouquinho maior. E aí, no caso do tecido conjuntivo denso, nós vamos ter uma vascularização menor e uma quantidade de matriz extracelular de substância amorfa fundamental maior que a quantidade de células. Então a gente perde o equilíbrio que a gente encontrava no frouxo. E aí o tecido conjuntivo denso possui uma subclassificação, de acordo com a direção das fibras que o formam. Nós temos o tecido conjuntivo denso não modelado, no qual as fibras seguem sentidos aleatórios, e nós temos o tecido conjuntivo denso modelado, que nesse caso todas as fibras estão guiadas pelo mesmo sentido, beleza? Bem, já falamos da substância amorfa fundamental, já falamos também dos tipos de tecido conjuntivo que a gente tem em relação à quantidade dessa substância e as suas fibras, obviamente. Agora é hora de falar, então, das células que compõem esse tecido. Afinal de contas, ele só é um tecido porque ele forma um conjunto de células que desempenham uma determinada função. E nós temos alguns tipos de células nesse tecido que são importantes da gente classificar. Mas é importante, primeiro, dizer algo aqui. Quando a gente fala do tecido conjuntivo, essas células que nós vamos abordar agora, a gente está falando de um tipo de tecido conjuntivo que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele é importante, ele tem sua função e ele é utilizado como base, como as suas características são utilizadas como base para os demais tecidos. Mas é claro, quando falarmos das especificidades, muitas células vão entrar em jogo, outras composições de matriz também entrarão em jogo, então é importante a gente sempre ressaltar aqui. Esse tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que nós falamos hoje, é justamente um basicão, tá? Aguardem porque tem muito mais por vir, beleza? O primeiro tipo de célula que nós teremos no tecido conjuntivo são as células mesenquimais ou mesenquimatosas.
você pode escolher o jeito com o qual você vai tratá-las, tá bom? Ambos os jeitos são corretos. Bem, essas células são as mães das demais células do tecido conjuntivo. São elas que vão se diferenciar para gerar as outras células. Por isso, são células-tronco multipotentes. E a gente já abordou, inclusive, a diferença entre os tipos de célula-tronco no nosso vídeo do Bioverbete sobre tecidos, que, aliás, é o vídeo que abre a playlist de histologia. Vale a pena dar uma conferida, porque ele norteia um pouco o nosso estudo, beleza? Bem, além das células mesenquimatosas, nós temos os fibroblastos. Fibro, lembra fibra, não é? É justamente o nome que nós damos às células que formam a matriz extracelular, que formam a substância amorfa fundamental. Eles são os responsáveis pela construção, pela produção dessa matriz, por isso tem uma ação muito importante dentro dos tecidos conjuntivos. Além deles, a gente agora precisa considerar uma situação. Quando a gente fala de um tecido com muita matriz, a gente fala de um tecido que tem uma grande quantidade de nutrientes. Obviamente, se ele é muito nutritivo, ele pode atrair a atenção de agentes infecciosos. Aliás, seria um banquete para uma bactéria o tecido conjuntivo. Nesse caso, não é possível deixar esse tecido sem qualquer tipo de proteção. É aí que entram os macrófagos, os plasmócitos e também os mastócitos, que são células de defesa que vão atuar na proteção dos tecidos conjuntivos, na proteção imunológica. É claro que nesse caso nós temos um aparato aí bastante grande, mas também a gente precisa pensar que, como eles são vascularizados, a gente conta também com toda uma rede de leucócitos que pode dar uma ajudadinha nessa defesa, beleza? Bem, por fim, nós temos aí as células adiposas. Nós temos o tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo, mas o tecido conjuntivo propriamente dito possui aí algumas células adiposas que vão reservar triacilglicerol para caso de uma necessidade energética, ou seja, é uma bateriazinha bastante importante, porque afinal de contas, com tanta coisa acontecendo, com tecido, com tanta movimentação, com tanta mitose, com tanta produção de substância, a gente precisa fomentar esse tecido com bastante ATP, e aí essa reserva energética que os adipócitos promovem acaba sendo uma mão na roda para que o tecido conjuntivo possa se nutrir. E esse foi o nosso vídeo introdutório do tecido conjuntivo. Ainda há muita coisa para se falar desse tecido, principalmente das suas especificações, mas vamos dar um passo por vez, beleza? Antes de eu me despedir de vocês, eu deixo aqui as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também com vocês a dica do Articulando Podcast, que é o podcast aqui do canal. Ele sai tanto no YouTube quanto no Spotify e no Google Podcasts. E a ideia dele é trabalhar a biologia ampliando os temas, ou seja, fazendo conexões, articulando com outras áreas do conhecimento. Tem muito episódio interessante lá, inclusive uma série especial sobre as leis da educação, e isso é fundamental para que a gente possa ter um repertório maior e usar numa redação, por exemplo. Então, a dica é boa. E deixo também, então, o meu grande beijo a todos e a todas, e a gente se vê no próximo vídeo.